Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Vamos lá, gente, vamos engajar. Estamos vendo aí que deu uma segurada nas inscrições e também na leitura. Eu sei que chega no final do ano, parece que a gente tem tanta coisa para resolver até que o ano termine, mas vamos lá. Vamos nessa caminhada. Isso para quem está lendo junto comigo agora. Se você entrou agora, depois, 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, não importa. O que importa é que você seja muito bem-vindo, que você se sinta em casa aqui nesse canal e que você seja inspirado para ler a Palavra de Deus todos os dias. A gente sempre bate na mesma tecla. A gente precisa ler cada vez mais a palavra do Senhor. E eu estou com a minha. Essa daqui é aquela 365 dias e ela tem as suas porções de Antigo, Novo, Salmo e uma sabedoria, um Provérbios. E você enxerga ela, a Bíblia, os trechos dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar um aqui que aparece todos, não é difícil, né? Mas assim, começa assim, no dia, tem dia aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Começa aqui e daí ela vai lendo para cá e esse é o final do outro dia que tem o Salmo e tem sabedoria aqui, ok? Isso faz parte da nossa leitura, muitos quando iniciam a Bíblia, dessa vez eu vou ler, Gênesis vai bem, Êxodo vai bem, Levíticos já trunca demais, Deuteronômio, Números de Deuteronômio, aí já complica e a pessoa desmotiva. E ela acaba não lendo todo, principalmente o Antigo Testamento, que é mais complicado, mas para isso a gente tem essas porções e acaba sendo um pouquinho mais leve para que possamos ler a palavra do Senhor. E, que você possa realmente ter isso como compromisso. Se você veio agora, você pode fazer ele cíclico. Tá certo que você vai chegar em janeiro ali, você vai perceber que a qualidade dos vídeos está um pouquinho menor, mas é porque eu simplesmente decidi no Senhor começar com o que eu tenho. E agora Deus tem me agraciado e abençoado com algum equipamento que dê para fazer com mais qualidade para com vocês. Beleza? Então tá bom. Então, dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Pegou a sua Bíblia? Essa aqui? Eu não tenho, pastor. Então, você pega a tua Bíblia normal. Aqui embaixo eu deixo a descrição de todas as referências da leitura do dia para que você não precise correr atrás e ver o que está acontecendo ou seja, pego desprevenido. Então você pode ir lá, isso vai ser muito bom para você. Beleza? Então, pega a sua Bíblia, abre em Ezequiel 7:1. Nesse período, quase 20 dias nós vamos ler Ezequiel, então vai ser uma leitura já mais intensa e extensa. E estamos em Hebreus, então Hebreus é maravilhoso, fala sobre a soberania do Senhor, o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus que pagou o preço, não precisa de mais nada para que você seja salvo, a não ser crer no Senhor, recebê-lo de todo o coração e desenvolver essa salvação para que você não decida no meio do caminho, entrelaçado pelas coisas desse mundo, você abrir mão dela. Como eu já vi gente que estava na igreja, crê no Senhor e hoje não crê. E isso dói muito o coração. Por isso, nós temos que lutar, desenvolver e fortalecer a nossa vida no Senhor. Beleza? Mas vamos ler a palavra do Senhor, porque é ela que nos traz a consistência na nossa vida cristã. Por isso, todos devem ler a palavra todos os dias. Você come todos os dias? Você toma água todos os dias? A palavra de Deus é a mesma coisa.
Você se encher dele todos os dias. Hoje a geração se fala assim, você assiste TV todos os dias? Você procura conhecer o que está acontecendo no mundo todos os dias? E por que muitas vezes a gente não lê a Bíblia todos os dias? Para a gente conhecer o Senhor todos os dias. Pense nisso. Então tá bom, Ezequiel 7:1 a 9:11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou. Sobre os 4 cantos da terra, agora o fim chegou, sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos e farei com que paguem por todas as suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou, já despertou contra você. A sua sentença chegou, ó morador dessa terra. Chegou a hora, o dia está próximo, dia de tumulto e não de alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você e os castigarei segundo os seus caminhos. E os farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Segundo os seus caminhos, assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu, o Senhor, sou o que castiga. Eis o dia, eis que chegou, brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância. A violência se ergueu por servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem comprar, não se alegre, e quem vender, não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. Porque o vendedor não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não será revogada. E por causa da própria maldade ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre à espada, e quem está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão a sua prata nas ruas e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhe encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos dos estrangeiros por pressa, e aos inimigos da terra por despojo eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações que tomarão posse das casas deles.
Farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho. Eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria e um rumor após o outro. Buscarão visões de profetas, de sacerdotes. Perecerá a lei e dos anciãos o conselho. O rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta e os julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. No 6º ano do 6º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava sentado à minha casa e os anciãos de Judá estavam sentados diante de mim, aconteceu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura, e daí para baixo era fogo, e da cintura para cima como o resplendor de metal brilhante. Ele estendeu algo em forma de mão e me pegou pelos cachos de meus cabelos. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que dá para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava o ciúme de Deus. Eis que ali estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu tive no vale. Ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para lá e eis que do lado norte, junto ao portão do altar, na entrada, estava essa imagem dos ciúmes. Então ele me disse: Filho do homem, você vê o que eles estão fazendo? Veja as grandes abominações que a casa de Israel faz neste lugar, para que eu me afaste do meu santuário, pois você ainda verá abominações maiores do que essas. Ele me levou à entrada do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, escave aquela parede. Escavei a parede e eis que havia uma porta. Ele me disse: Entre e veja as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que na parede em todo o redor estavam gravadas figuras de animais que rastejam e de animais impuros e de todos os ídolos da casa de Israel. Em pé diante deles estava sentado homens e anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, no meio deles. Cada um tinha na mão os seus incensário e subia uma nuvem de incenso. Então me disse: Filho do homem, você está vendo o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Também me disse: você verá abominações ainda maiores que eles estão fazendo. Levou-me à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando pelo deus Tamuz. Ele me disse: você está vendo isso, filho do homem? Você verá abominações ainda maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol, virados para o leste. Então me disse: você está vendo, filho do homem? Será que é pouca coisa para a casa de Judá o fato de fazerem as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis que eles chegam o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os tratarei com furor, os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então ouvi que ele gritava em alta voz, dizendo: venham cá, vocês que estão encarregados da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens pelo caminho do portão superior que dá para o norte.
cada um com a sua arma esmagadora na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, com um estojo de escriba à cintura. Eles entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escriba à cintura. Ele disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem. Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproxime de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo, e ele lhe disse: contaminem o templo, encham de mortos os seus átrios. Vão. Eles saíram e começaram a matar na cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, será que vai destruir todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é de excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Quanto a mim, os meus olhos não terão piedade e não pouparei ninguém. Eu lhes darei o que merecem por seus atos. Então o Senhor, que estava vestido de linho e que tinha o estojo de escriba à cintura, relatou, dizendo: fiz como me ordenaste. Hebreus 5:1-14. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa de sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha só o que Hebreus fala. Gente, a respeito das coisas elementares da prática cristã,
dos oráculos, daquilo que Deus fala aos nossos corações. É elementar, meu caro. E a gente tem dificuldade. E olha, o tempo que vocês já estão na igreja, o tempo que vocês já têm uma caminhada com Cristo, vocês agora estão precisando de leitinho. Cadê a comida sólida? Você lidar com as situações na vida. Há dias atrás a gente leu sobre Hebreus e eu trouxe essa devocional ali para o Ministério HCJB dos cartões, você lembra? Para aqueles que já acompanham comigo há tempo essa leitura, tinha um período que eu falei bastante sobre HCJB. Na reunião, eu trouxe a devocional sobre Hebreus 2 e fala assim, aqui se apeguem firmes na verdade que vocês ouviram, para que vocês não se desviem dela. E esse é o objetivo nosso. Hebreus fala, vamos lá, gente. Fala, aquele que alimenta de leitinho é inexperiente da palavra da justiça. Aquele que se alimenta de leite, ele não pode exercer a liderança que Deus quer que a gente exerça, caminhe de forma plena e confiante na vida cristã. A comida sólida é para adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, pela prática na vida cristã, prática de misericórdia, prática no amor, prática nos dons do Espírito, prática na leitura, na oração, no jejum, para que você entenda qual o propósito teu aqui na terra. Para que assim, ele diz, vocês saibam discernir não somente o bem, mas o mal. Para que a gente, no momento oportuno, no momento em que a gente está lá, ok? O que é isso? É de Deus, não é? Isso é bom, não é? Nem tudo que é bom é de Deus. Pense sobre isso. Então, gente, ler a palavra de Deus, bora lá. Salmo 105, 1:15. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegrem seu coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente de sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, eu lhe darei a terra de Canaã com porção de sua herança. Quando eles eram um pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, então, quando andavam de nação em nação, de um reino para o outro, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Provérbios 26, 28. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é coisa de ruína. Gente, assim terminamos a nossa leitura de 307, avançando cada vez mais na leitura da palavra do Senhor. E como está sendo fantástico. Eu estou assim, regozijante, feliz de poder fazer isso, de ter a coragem, a ousadia daquilo que Deus colocou no meu coração, independente das situações, né? No meio desse processo, cirurgia, viagens missionárias, 2, né? Desde o começo do ano ali no Livres e no meio do ano, também com auxílio e a integração dos cartões do céu para aqueles que precisam tanto conhecer a palavra de Deus e não
sabem ler, não sabem ler. E você que sabe ler, não lê. E pessoas que não sabem ler querem tanto ler a palavra. Então que isso sirva de alerta, mas eu fico feliz em poder transmitir isso, desafiar vocês. Eu falo, gente, vamos ler a palavra do Senhor. Está chegando dias em que a gente precisa ler muito mais a palavra do Senhor e ser cheio dela. Beleza? Dito isso tudo, eu sou o Pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente para que assim o YouTube entenda. É bom entregar esse conteúdo para as pessoas. É bom investir tempo no Senhor, lendo a palavra de Deus. E essa plataforma é fantástica para que a gente possa ter a liberdade de transmitir e incentivar as pessoas nessa caminhada. Beleza? Deus abençoe vocês e nos vemos na leitura de amanhã.